Fala pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filosofia Contrária. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a questão social do homem. Afinal de contas, por que somos considerados seres sociais? Por que o homem é considerado normalmente um ser mais evoluído? E o que nosso intelectual, né, ele nos remete ao progresso, né? Ao que a nossa evolução enquanto um ser mais inteligente nos afeta enquanto tal, né? E, claro, irei citar aqui algumas questões filosóficas e algumas observações próprias minhas. Bom, a prova única, ou não única, mas a prova central e a prova principal de que somos seres sociais é o simples fato de termos habilidades cognitivas e o fato de que ser antissocial é infalível, é simplesmente uma ideia mais, ela é muito mais uma ideia exagerada, distorcida e uma ideia normalmente uma ideia adolescente, né, do que uma ideia exata, uma ideia racional. Por quê? Porque que é irracional, é incerto, é fora de sentido dizer que podemos ser antissociais. Afinal de contas, porque somos seres sociais e ponto final. Afinal de contas, por quê? Simples. Os maiores filósofos, até psicólogos e cientistas, provam que tentar ser antissocial viver uma vida não é nem antissocial, é menos social possível. Essa é a fala certa. Tentar viver uma vida menos social possível pode nos levar à loucura, pode nos levar à perda de raciocínios e pode nos levar, inclusive, a uma confusão existencial e diversos outros problemas naturais, devido à tentativa de ser antissocial, de ser menos social possível. Um filósofo que viveu realmente o menos social possível, e claro, teve vários outros, né? E não sei se é certo chamar de filósofo, mas enfim, não deixou também de ser um grande pensador, um grande influenciador para a filosofia daquela época, né, vamos dizer assim, que foi o pensador, o considerado, né, filósofo Diógenes, e até esqueci o outro nome, o segundo nome.
parece que é Diógenes de Cício, é algo do tipo. Diógenes, ele pregava o cinismo. Ele pregava uma vida menos sociável possível, uma vida afastada da sociedade enquanto tal, dos valores sociais, das regras sociais, dos padrões sociais, costumes, crenças e assim por diante. O que acontece? É errado isso? Não, não é errado. O problema é que ele dogmatizava demais essa ideia ao ponto de fazer essa prática dele se tornar uma prática cínica. Afinal, o que seria essa prática cínica, né? Da corrente do cinismo? Essa prática cínica seria viver como um cão. Ou seja, a gente pode concluir que Diógenes já não é totalmente um ser humano. Ele não age totalmente mais como alguém da espécie humana. Ele tenta distorcer a própria natureza. E nessa tentativa, a gente conclui que ele sim fez, ele trouxe um bom assim, pensamento para o debate, ele trouxe assim uma boa corrente filosófica para a época dele, e que é ainda muito lembrada por várias pessoas da área de filosofia até hoje. Só que qualquer um com um mínimo de intelectual sabe que é comprovado tecnicamente e de uma certa forma até cientificamente que essa tentativa de ser um ser humano menos social ou um ser humano antissocial é infalível, é errado, é simplesmente sem sentido, irrelevante. Por quê? Né? Mas por quê? Por quê? Afinal de contas, devemos sempre nos fazer essa pergunta. Mas por quê? Simples. Repetindo só que com outras palavras agora. Se o homem força a natureza dele a agir de outra maneira, ele simplesmente passa a agir não mais como um homem, como um ser humano, mas ele se torna, né, um ser com atitudes de um animal, com atitudes irracionais. É por isso que a tradução da palavra cinismo, né, surge de uma palavra grega, né, que significa cão. Por que significa cão? Porque simplesmente os cínicos se tornaram como cães, passaram a agir como cães, passaram a ter atitudes extremamente antissociais, atitudes extremamente mal vistas, como falar de formas arrogantes, como provocar as pessoas, andar nu e diversas outras extravagâncias e descumprimentos de normas. Então, essa atitude de fugir dos costumes totalmente como se fosse algo normal, fugir totalmente das normas como se fosse algo normal, prova que você é uma pessoa doente ou você realmente luta contra a sua própria natureza de propósito para se tornar um cínico, ou seja, se tornar, entre aspas,
ou sem aspas, se tornar um cão. E então a própria tentativa de ser antissocial, ela é a prova de que somos seres sociáveis. E já dizia enfim, eu posso citar o seguinte exemplo. Eu sempre digo que eu tenho assim um certo nível de conhecimento, mas não é por... É assim, estudos próprios, eu sempre gostei de estudar muito, ler muito, mas é também porque, por sorte, eu digo por sorte mesmo, eu tive bons professores, tanto em alguns colégios públicos, quanto em alguns colégios particulares. Mas foi por sorte, porque é muito difícil você encontrar um professor bom, seja ele de humanas ou seja ele das áreas naturais, exatas, física, química, enfim. Então, por sorte, eu consigo fazer essas explicações aqui por vocês. E claro, por empenho também, né, gente? Afinal de contas, não adianta você ter bons professores se você não se empenha. Então, dando aqui um exemplo da minha professora, que eu acho que vocês vão gostar, ela dizia o seguinte: por mais que você fuja do mundo, ou seja, das pessoas, você se isola numa casa ou em algum lugar, ou sei lá, e você more sozinho e você não fale com as pessoas e você tente viver o menos sociável possível, você não vai se tornar um ser antissocial, você vai apenas se tornar menos social. Por que você não vai se tornar um ser antissocial? De acordo com essa minha professora, que, se eu não me engano, eu não consigo nem ter certeza se era minha professora de filosofia ou se era minha professora de sociologia. Acho que era de sociologia mesmo. Mas o que acontece? Segundo ela, seria realmente possível. Por quê? Porque por mais que você se afaste das pessoas ou deixe de falar com as pessoas, as coisas ao seu redor são coisas construídas e realizadas pelo ser humano, por seres sociais, pela sociedade. Então, vamos dizer que você vai escovar os dentes, o fato de você pegar ali uma pasta, e, independentemente da marca, vamos dizer que está escrito ali Sorriso, ou então a marca Colgate, o simples fato de você usar aquela pasta, e o fato dela ter sido feita ou por uma empresa, ou por uma pessoa, ou por uma indústria, ou seja lá o que for, o simples fato dela ter uma marca, ou ter sido feita por alguém, ou por um conjunto de pessoas, já te torna um ser social, porque você está, querendo ou não, você não tem escolha. Tudo ao seu redor é construído por sociedades, é construído por empresas, é construído por indústrias, é construído por um conjunto de pessoas que vivem em sociedade. Então a tentativa de ser antissocial é uma tentativa infantil, é uma tentativa adolescente e extremamente equivocada. Enfim, eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão. É uma opinião minha, mas eu acho que não dá para falar o contrário disso, porque se você fala o contrário, você está agindo contra a sua própria natureza, a sua própria natureza biológica e a sua natureza até mesmo enquanto ser humano. Então, a questão antropológica, né? da vida, da natureza em si. Então, enfim, tenho mais uma citação aqui para fazer para vocês, que é do filósofo Aristóteles. Acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar de Aristóteles, já leram sobre Aristóteles e também já leram a seguinte frase, que é: o homem é um animal político. Então,
essa fala, o homem é um animal político, ela é uma prova de que somos seres sociais. Por quê? Porque se o homem é um animal político, ou seja, se o homem ele é um ser que naturalmente vai buscar por poder, por coisas que envolvem a política, logicamente ele também é um ser humano social. Se ele é um animal político, ou seja, um animal que racionalmente procura fazer debate, realizar debates e entrar em grupos sociais, grupos políticos, então ele é um ser social. Enfim, finalizo aqui, pessoal, com essa ideia do filósofo Aristóteles. E, claro, se vocês gostaram do tema, se vocês querem que eu faça uma continuação, se eu fale sobre algum outro tema, algum outro filósofo, alguma outra corrente filosófica, qualquer coisa que tenha relevância com o objetivo do canal, eu irei falar. Basta você deixar nos comentários sua crítica, sua sugestão, sua opinião e qualquer coisa que você queira para atribuir ao canal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Deixe aí o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, né? E, enfim, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo, galera. Um abraço.